Este vídeo é para todas as pessoas que sofrem com o vício em pornografia. O meu nome é André, eu sou psicoterapeuta formado em psicologia e há 7 anos eu trato sobre esse assunto. E hoje eu vou te dar dicas valiosas e inéditas aqui no YouTube que vão te ajudar a atrapalhar esse problema em sua raiz. Bem, é importantíssimo que você inicialmente perceba que este vício é um sintoma de um problema muito maior. Ou seja, esse tipo de consumo mostra que há algo na sua vida que não está em ordem e que você precisa identificar o quanto antes. Então comece a perceber qual área da sua vida está mais desajustada, em desequilíbrio, e que te leva a continuar querendo consumir esse tipo de conteúdo adulto para fugir da realidade. Segundo o psicólogo americano Patrick Carnes, há 6 áreas em nossa vida que precisamos identificar e trabalhar, na qual, se em uma delas a gente não estiver bem, esse tipo de conteúdo vai aparecer como uma resposta para todos os nossos problemas. A primeira área é a área física, a segunda, a área profissional, a terceira, a área social, a quarta, a área afetiva, a quinta, a área intelectual e, por fim, a área espiritual. Comece a se questionar qual área você precisa trabalhar mais, que você não está satisfeito. A partir disso, você vai estar enxergando esse problema que você enfrenta de uma maneira muito mais profunda, não combatendo meramente os sintomas, mas sim as causas, percebe? Uma outra dica, que é uma dica de ouro para você vencer esse vício de uma vez por todas, é você entender que a recaída, ela não acontece do nada. Ela passa por 3 etapas. A primeira área é aquela área livre que você está sem vontade nenhuma de consumir esse tipo de conteúdo. A segunda etapa da recaída é aquela área que é denominada de área dos gatilhos, né? Em que uma série de emoções vem à tona ou situações que começam a fazer você paquerar com esse tipo de conteúdo. Ainda que em um primeiro momento possa parecer algo inexpressivo, né, como imagens leves, né, de mulheres em redes sociais, né, a partir disso aumentando cada vez mais. E a terceira etapa é a área da queda em si. Você precisa perceber que aos pouquinhos você foi se colocando em uma rota de recaída, sem perceber. O que acontece é que geralmente as pessoas acham que a recaída aconteceu do nada, mas não é bem assim. Você precisa perceber o desejo aparecendo em você aos poucos. Sabe essa segunda área que eu falei? A área dos gatilhos? Então, há algo em você aí que você precisa perceber, que é aquilo que você tem de mais frágil, de mais vulnerável. Você precisa voluntariamente querer entrar em contato com esse seu lado mais frágil, para quando ele vir à tona, você não ser mais pego desprevenido. Isso faz com que a crise aumente, perceba? Você acaba criando mais medo, na medida que você tenta fugir daquilo que você tem de mais frágil. Então, queira voluntariamente entrar em contato com esse seu lado mais frágil. Qual é o estado emocional ou situação específica que está te preocupando, que está te atormentando? Quanto mais você querer entrar em contato com isso, mais fácil vai ser você voltar para a etapa anterior, que é a área livre, né? Então comece a perceber o seu estado emocional, porque muitas vezes
mesmo em períodos tranquilos, quem sofre com esse vício aqui tem uma série de emoções que estão borbulhando dentro de você. É o chamado período de dormência. Nesse período, diferentemente de alguém que nunca teve um vício, é preciso uma atenção toda especial a essas emoções, porque elas vão te dizer muito sobre você, vão te ajudar muito nesse autoconhecimento. Então comece a avaliar como é que você está lidando com essas emoções ao longo das semanas, mesmo no período tranquilo, que você não está pensando nesse tipo de conteúdo. Enfim, comece a se conhecer mais. E diante de tudo isso que eu falei, das etapas da recaída, é fundamental que você perceba e tenha a mentalidade de que o desejo é algo que vai sendo alimentado, que vai aparecendo aos poucos. Então é crucial no tratamento você perceber o momento chave, o momento inicial do desejo, que é quando ele ainda está bem fraquinho no seu início. É muito mais fácil lidar com o desejo aí, percebe? E o que geralmente acontece é que as pessoas querem vencer essa compulsão, né, essa vontade desenfreada de consumir conteúdo a tudo, quando os sintomas, né, da crise de abstinência, da vontade de recair, já estão muito altas. Inclusive com sintomas físicos, né? Excitação, né? Aí se torna muito mais difícil. Então eu quero que você daqui para frente comece a perceber esse momento inicial. Esse momento inicial pode surgir você caminhando na rua, na praia, na praça, em algum cômodo da sua casa. Enfim, perceba esse momento inicial e depois disso, comece a refletir o que desencadeou isso. O que geralmente acontece é que as pessoas vão tomando uma série de decisões que, em um primeiro momento, não são importantes, mas que vão te colocando aos poucos nessa rota de recaída. Então, comece a perceber que tipo de decisões você tomou e que, em um primeiro momento, você achava que estavam ok, que não tinha problema nenhum, mas que na verdade você já estava querendo recair naquele momento. Então perceba estes momentos, sabe? Isso é muito importante. Um outro passo fundamental para vocês perceberem nesse momento inicial do desejo é a mentalidade de que lutar contra esse desejo não vai ajudar em nada, só vai aumentar o desejo. A ideia é vocês acolherem esse desejo, aceitarem com calma, porque tudo aquilo que a gente nega aumenta, tudo aquilo que a gente tenta confrontar ganha força. Então percebam que vocês precisam aceitar esse desejo e perceber o que esse desejo está te mostrando, né? Em termos do seu lado mais frágil, né? Que a gente já discutiu anteriormente, né? Que é a segunda etapa da recaída. Então, comecem a perceber esse desejo se formando e aceitem ele com calma. Esse é o primeiro momento que vocês devem estar atentos, né? Um segundo momento que vocês precisam estar atentos e que é fundamental para vencer esse vício é que nesse momento vocês devem observar os seus pensamentos e o seu estado emocional, né? E anotar isso, né? Em seguida perceber em qual situação isso foi disparado, né? Esses pensamentos, essas emoções, e novamente anotar isso. Por fim, você vai encontrar uma solução externa para essa situação específica, para esse momento. Que tipo de pensamentos alternativos você pode dar para quando isso acontecer novamente? Ou seja, você vai procurar uma solução. E essa solução pode ser externa ou interna. Muitas vezes não há uma solução externa
para um problema imediato em nossas vidas. Então precisamos dar uma resposta interna, uma nova interpretação, olhar sob outro ângulo, uma outra perspectiva. Então é fundamental ter isso. Mas para isso você precisa reconhecer e perceber os seus pensamentos. Anotar, né? Ter um diário, uma folha específica para você fazer esse exercício, sabe? Todas as vezes que você perceber esse desejo, né? Que é algo que, como eu falei, vocês precisam perceber esse desejo sendo formado. Não é algo que acontece do nada, a recaída, percebe? Então, é fundamental que vocês saibam que não vai haver vitória se vocês meramente encararem o problema somente como falta de força de vontade ou como algo que vocês devem lutar contra em um estado de negação ou se distraindo. Vocês precisam se conhecer, vocês precisam entrar em contato com o seu lado mais frágil, perceber daqui por diante o seu estado mental, os seus pensamentos e anotando isso, porque tudo isso vai te ajudar a se conhecer. E esse autoconhecimento é fundamental no processo. E por fim, eu quero que daqui para frente vocês estejam atentos à sua rotina, né? Isso é um pilar básico, né? Mudar a sua rotina, não querer tudo de uma vez, se construindo aos poucos, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre mini hábitos, que eu vou deixar aqui no card, que é muito interessante que vocês assistam para ajudar nesse processo. Mas uma dica valiosa também é que vocês planejem o seu dia com antecedência. Então, todas as noites vocês vão planejar o dia seguinte com antecedência. Vocês devem sempre anotar a sua rotina, possíveis situações de risco que vocês vão enfrentar no dia seguinte e quais são as estratégias de enfrentamento que você vai ter para lidar com essas situações. Há pelo menos 3 situações em que você sempre derrapa. É preciso ter consciência delas, sabe? Então, todas as manhãs vocês vão ler essa sua rotina, essas situações de risco que vocês possam encontrar e como vocês vão lidar com essas situações de risco. Na parte da tarde, ali antes do almoço ou depois do almoço, eu quero que por pelo menos 1 minuto vocês se avaliem se estão cumprindo a rotina de vocês, quais foram as dificuldades que vocês encontraram, né? Como vocês estão lidando com o dia. E na parte da noite vocês vão fazer uma retrospectiva geral do seu dia. Da mesma maneira, vocês vão perceber quais dificuldades vocês tiveram, né? O que pode ter sido diferente, o que vocês podem melhorar no dia seguinte. Enfim, vocês vão fazer isso todos os dias por pelo menos 2, 3 meses. É muito importante que vocês estejam atentos, né, a como a recaída acontece com vocês, a gatilhos emocionais, de pensamento, e também te deixarem em um estado de alerta constante, né, de autoconhecimento. Sem isso, vocês meramente vão combater os sintomas e não as causas profundas, percebe? Então é isso, pessoal. Esse vídeo trouxe conceitos fundamentais para vencer esse tipo de vício aqui, né? Isso é muito pouco falado aqui no YouTube. Então, compartilhem esse vídeo, ajudem no meu trabalho, se inscrevam. É muito importante a participação de vocês. Até o próximo vídeo e qualquer dúvida, escrevam aqui embaixo. Até mais.